para dentro. Ele já deve entrar em breve. Ah, entrou. Alô, Olá, como vai, senhor? muito bem, muito bem. Que prazer em Muito. tê-lo aqui com a gente. Uma honra, na verdade. Eu também estou gostando muito. Que bom, que bom. Eu vou apresentá-lo brevemente, tá bom? E a gente Tá já certo? inicia aqui o Beleza, nosso. beleza, vamos nós. Então, tá bom. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los para mais uma entrevista aqui no Brain Alive. Em meu nome e em nome da Ana Belmanzano, damos as boas-vindas a todos. Dando continuidade à nossa série de lives, hoje temos a honra de receber aqui conosco o Dr. Francisco Daut, que vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre a psicanálise. Dr. Francisco é médico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, praticou gastroenterologia, é pós-graduado pela PUC do Rio de Janeiro e durante 5 anos decidiu migrar para a psicanálise. Atua como psicanalista clínico desde 1978, tendo lecionado teoria freudiana durante 10 anos, quando, conforme menciona em sua biografia, resumiu seu aprendizado em um livro de 400 páginas. A criação original, A Teoria da Mente, segundo Freud, lançado em 2017. Seu último livro, Natureza Humana 2, Freud encontra Darwin. Foi lançado em 2019. Assinou uma coluna na Folha de São Paulo até 2017. Foi também, durante um ano, consultor psicanalítico para o programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo. Atualmente, Dr. Francisco Daut exerce psicanálise clínica e escreve assiduamente em suas mídias sociais. Bem-vindo, então. É uma honra Muito tê-lo aqui obrigado. com a gente, doutor Francisco, para a gente conversar um pouquinho a respeito da psicanálise. Ótimo, vamos lá. Então, vamos lá. Doutor Francisco, conta para nós. Por que a psicanálise é tão incompreensível e misteriosa? Ah, meu Deus do céu, isso é uma tristeza. Olha, o Freud não era assim. Isso eu posso te dizer. O Freud falava língua de gente. Eu tenho Aham. um amigo, Eduardo Afonso. Eduardo Afonso, ele é um escritor. Ele diz que língua de gente em Tupi-Guarani é Nhangatu. Então, o Freud falava Nhangatu, tá bom? E depois começaram com essa viadagem de falar complicado. Aí foi da ladeira abaixo. E tudo começou também com um diabo do inglês chamado Ernest Jones, que traduziu o alemão, que era a língua corrente, que todo mundo entendia, numa língua metida de ego, id, superego. Ninguém sabe direito o que é. Ninguém sabe o que. Mas em alemão era facílimo. Olha só, Era facílimo. Ego, eu, sou eu. eu. O Aham. id é alguma coisa em mim. E o superego é alguma coisa acima de mim. É só isso. Não é o superego, assim, os superpoderes do ego, não. Nada disso. É só acima de mim. Aí começou a complicação. E daí foi ladeira abaixo. E tudo É, inveja de médico, sabe? É tudo inveja de médico. é, Você sabe que é. médico fala muito complicado, né? Pois é, pois é. Então, Fala, assina, escreve, tudo não muito diz uns complicado. nomes assim, estomatite, não tem nada a ver com o estômago, é inflamação na boca. Então, ele, por inveja de médico, eles também começaram a falar complicado, tudo complexo de inferioridade. Ah, tristeza. É uma tristeza. É por isso que eu estou aqui falando simples, porque eu Oba, gosto que a psicanálise seja compreendida. oba. Isso é muito, muito bom, muito bom. Então não tem mistério nenhum, é isso?
Nenhum mistério. Os mistérios que tem são de investigação do funcionamento da mente, que isso dá um trabalho infinito. Agora, você vai acrescentar essa dificuldade, com a dificuldade de falar complicado, aí não tem tatu que aguente, é um inferno. É. E a gente poderia dizer que está tudo resumido a sexo? Olha, isso daí é a mãe natureza. Você sabe que nós somos uma espécie de maquininha que a mãe natureza inventou para reproduzir os genes. Assim como a galinha é a máquina que o ovo inventou para fazer um outro ovo, nós somos uma maquininha que a mãe natureza inventou para fazer outra maquininha. E o gene passar adiante. Hoje em dia é muito interessante por causa do vírus da Covid. O vírus da Covid, você vê em tempo real a evolução, como é que ele vai ficando mais esperto. Então, a evolução natural do vírus, ele vai contaminando mais e vai deixando, matando menos. É uma coisa interessantíssima, porque o vírus esperto mata menos, porque interessa a ele que eu carregue vírus para mais gente. Então ele vai ficando esperto. A mesma coisa, a gente é moldado por esse tipo de truque. A mãe natureza pôs na gente um truque que é busca de prazer. Busca de prazer. Nós não queremos ter filho, não, viu? A gente quer ter prazer. O filho é um acidente que decorre da busca de prazer. Mas é o truque que a mãe natureza inventou. Então, não é que tudo se resume a sexo. Não, mas a força da mãe natureza sobre nós é tremenda. E é preciso a gente entender como é que ela nos manipula. Porque agora ela inventou a mim, aí eu não quero ser manipulado, não. Ai, ai. Fala para nós um pouquinho a respeito da psicanálise. Ela põe a culpa nos pais? A psicanálise, o Freud descobriu uma coisa que hoje em dia, falando, parece óbvia, que é o seguinte: a infância nos marca. A infância molda a gente, a infância conta para a formação da gente. Isso pode parecer óbvio, mas quando o Freud descreveu, e ele descreveu o seguinte: a gente busca de prazer quando é criança também. E aí os pais são uma espécie de representantes da civilização, representantes da cultura. Então, a pequena besta que nós somos, o pequeno animal que nós somos, entra em choque com seus desejos e seus interesses, com os interesses da cultura. E aí esse choque provoca choro e ranger de dentes, muitas vezes. E esses choros e ranger de dentes são coisas que marcam a gente para o bem ou para o mal. E para o mal é para a doença psíquica. Mas, olha, esse negócio de pôr a culpa no... Então as pessoas descobriram em análise que suas infâncias marcaram elas. Então elas ficaram horrorizadas com isso. Meu Deus, quando eu for pai, eu vou marcar o meu filho para o mal. Depois ele vai para a psicanálise e vai falar mal de mim. Ai, que horror. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mimar ele bem, assim? Aí eu mimando ele bem, ele não vai ter motivo para falar de mim. O analista vai dizer, não, seu pai foi um anjo. Então, por isso que a gente vê a proliferação, uma das razões pelas quais a gente vê a proliferação de gente mimada que existe no mundo. Mas a psicanálise, de fato, ela não é para pôr a culpa nos pais. Porque os pais, é raro você ter pai com má intenção. Os pais geralmente têm boas intenções, mas eles são incompetentes. Criar filho é a tarefa mais complicada que existe. Criar bem um filho é complicado. Então, sempre sobra uma incompetência. Então, o que a psicanálise vai olhar é o seguinte: olha aqui, ó, você teve seu pai, você teve sua mãe, eles foram incompetentes, como todos os pais são. Vamos ver como é que as incompetências dele atrapalharam a sua vida. Aí você vê, agora a vida é tua, não adianta nada ficar botando a culpa neles, você já entendeu e toma o teu rumo, deixa eles em paz. Quando você for pai, quando você for mãe, você vai ser incompetente outra vez. Espero que seja menos do que eles, mas ok. Mas toca a tua vida.
Basicamente, o que a psicanálise faz é isso. Não é pôr a culpa nos pais. A psicanálise que põe a culpa nos pais está errada. Excelente. E a elitista, a psicanálise, o que o senhor diria? A psicanálise é muito elitista numa face dela e pode não ser nada elitista na outra face dela. Vamos às duas faces. Existe a face terapêutica, a psicanálise em que o cliente vai procurar para poder se tratar dos seus problemas. Então vamos a por que ela é elitista? Por várias razões. Primeiro, elite significa os eleitos, os escolhidos. Significa pouca gente. Então, como pouca gente? Porque muita gente tem problemas. E até você diria, poxa, fulano devia fazer análise. Mas ele não acha que tem problema. A maior parte das pessoas que tem problema não acha que tem problema. Você vê gente fazendo barbaridades. Adolfo Hitler fez barbaridades. Vai perguntar para ele se ele achava que tinha problema? Zero, não achava problema nenhum. Então por que ele vai fazer análise se ele não acha que tem problema? Aí então já reduz a parte da humanidade com problemas que vai procurar análise. São apenas aqueles que dizem tem uma coisa errada dentro de mim. Eu preciso dar um conserto nisso. Esses vão... Então esses já são uma fração pequena. Agora vamos à segunda fração pequena. A psicanálise requer capacidade de reflexão, olhar para dentro. E a maior parte da humanidade é reativa, não é reflexiva. O exemplo máximo de reatividade é o Homer Simpson. Imagina se o Homer Simpson vai fazer análise. Ele não vai fazer análise nunca. Ele reage, ele não reflete. Para mim, o exemplo lindo do Homer é quando ele vai na geladeira e vai abrindo as caixas de sorvete napolitano. Sorvete napolitano tem 3 faces, né? Tem chocolate, creme e morango. Ele só come o chocolate. Então ele abre a caixa, está lá o napolitano com o creme e o morango intocados. Mas o chocolate está vazio. Então ele abre uma caixa, está vazio. Abre outra caixa, está vazio. Abre a terceira, está vazia, ele grita, Monty, precisamos de mais napolitano. Não passa na cabeça dele que ele poderia comprar um sorvete só de chocolate. Não passa. Ele reage à falta do napolitano sem chocolate. Então ele diz, precisamos de mais napolitano. Então Homer Simpson não tem capacidade reflexiva para ver em si problema e para pensar em si os seus problemas. Aí a elite diminui mais ainda. Agora vamos à questão que todo mundo pensou logo de cara, que é o preço. Psicanálise é cara. Psicanálise é cara. Um cara, para se formar psicanalista, faz um investimento enorme, faz um investimento muito grande. E o tempo dedicado a um paciente é também muito grande. Por exemplo, hoje em dia, eu atendo pacientes principalmente uma vez por semana. Então são 4 vezes por mês. Bom, mas quando eu fui fazer análise, lá nos anos 70, eu fazia 5 vezes por semana, 50 minutos. Todo dia da semana eu estava lá. Então não era caro, era uma fortuna, era uma grana. Ao ponto de eu ter me endividado com o meu pai. Eu digo assim, pai, eu não tenho esse dinheiro para fazer. Você, por favor, me dá esse dinheiro. Ele disse para mim o seguinte, não dou esse dinheiro nada, mas se você fazer psicanálise e botar a culpa nos pais e ficar egoísta, não vou dar nada desse dinheiro para você. Aí eu digo, tá bom. Então me empresta? Ah, emprestar é outra história. Aí ele me emprestou dinheiro. Então, você vê, tem várias razões para a psicanálise terapêutica ser elitista. Agora vamos ver a psicanálise que não é elitista. É aquela dedicada a entender a mente humana e, a partir daí, dar acesso às pessoas à compreensão da mente humana. Eu estou fazendo agora, neste momento, exercício da psicanálise não elitista. Eu espero
que o Brain Alive tenha milhões de seguidores e todos eles estejam me ouvindo e aprendendo sobre psicanálise sem pagar um tostão. Então, isso não é elitista. Isso é uma contribuição social muito bacana. Outra coisa, o conhecimento da psicanálise ajuda a gente a educar os filhos bem, ajuda a gente a ter uma divulgação de facilitação do aprendizado, da compreensão entre as pessoas. Então, minha querida, esse lado não tem nada de elitista. Esse é o lado a que eu me dedico com afinco. É o lado não elitista da psicanálise. O outro eu me dedico muito também para ganhar meu dinheiro também, né? Mas é também a minha bancada de laboratório. Então, o que eu aprendo aqui, eu atuo e ensino aqui. Que maravilha, que maravilha. E o senhor diria que Freud explica? Isso é muito interessante, essa fama. E realmente, sabe, no começo da vida dele, com o deslumbramento das descobertas dele, ele realmente ficou empolgado e desandou a explicar muita coisa. Isso no fundo é não sei o quê e tal coisa. Mas você vê, quem estudou Freud pela vida fora dele, seguiu a trajetória dele, você descobre que ele parou de explicar e passou a investigar cada vez mais. Então, hoje em dia, eu não diria, não, Freud não explica. Freud investiga e a descoberta, através da investigação, faz você compreender. Mas se alguém disser para você, Freud explica isso, não aceite não, é conversa fiada. Não, é tudo bobagem. Então, nada de Freud explica. Como é que seria essa investigação? O que o senhor poderia falar para a gente, assim, em termos práticos? Eu adoro imaginar que eu fui psicanalista do Édipo. O Édipo chegou no meu consultório. Antes de furar os olhos, ele chegou no meu consultório e disse assim, doutor, o senhor não imagina que coisa horrível que aconteceu comigo. Eu casei com a minha mãe, tive filhos com ela, fiz sexo, e como se não bastasse, eu matei o meu pai. Caramba, senhor Édipo, o senhor está encrencado mesmo, hein? Mas vamos ver como é que isso se deu. Aí, o psicanalista vai investigando a vida do Édipo. O que o psicanalista descobre? Descobre que o Édipo não sabia quem eram os pais biológicos dele. Ele foi um filho adotado que ninguém disse para ele que ele era adotado. Por quê? Porque o pai maluco dele, o rei de Tebas, ele foi na cartomante e descobriu, a cartomante botou as cartas e disse, seu filho vai matar o senhor quando crescer e vai casar com a sua mãe. Sabe o que o diabo do rei de Tebas fez? Mandou o escravo levar o filho e matar o filho antes que ele fizesse isso. Então pegou o Édipo bebê, levou para o campo, mas ficou com peninha do Édipo e não matou, deixou ele lá. E o Édipo foi encontrado, foi adotado pelos reis de Corinto, que não tinham filhos. O diabo dos reis de Corinto também não disseram para ele que ele era adotado. E aí ele cresceu e começa a história do Édipo, coitado. Um drama desgraçado. E ele chega no meu consultório nessa situação. Aí eu posso dizer para ele, mas você não sabia que ela era sua mãe? Ele diz, é verdade, eu não sabia. Mas aí, poxa, então eu não preciso sentir culpa por isso. Não precisa. Esse é o problema apresentado e a investigação feita. E ela, então, traz luz e alivia a culpa, o sentimento de culpa do coitado do Édipo. Isso é psicanálise. Maravilha. Tem uma pergunta aqui. O que o senhor acha da formação de psicanalistas não precisarem ser psicólogos? Olha, isso daí não é, eu vou dizer nem a minha opinião. Eu vou dizer a opinião do Freud. É muito interessante isso daí, porque isso me afeta pessoalmente. Você vai ver.
A um determinado momento, a dúvida se colocou lá, mas não era em relação a psicólogo, era em relação a médico. O psicanalista pode ser psicanalista sem ser médico? E aí o Freud parou e pensou, mas a psicanálise não é uma especialidade médica. Então, sim, pode ser psicanalista sem ser médico. E ele escreveu, por causa de um psicanalista, que não era médico e suscitou essa polêmica, ele escreveu um artigo chamado A Questão da Análise Leiga, onde ele defende que a psicanálise é um conhecimento que não tem nada a ver com a medicina. É claro que é um conhecimento que tem a ver com a psicologia, mas daí a dizer que isso é uma exigência, assim como não é para a medicina, também não é para a psicologia. Então, não é o título de psicólogo que capacita a pessoa a ser médico, a ser psicanalista. Então, o que é? É o mercado, afinal das contas, é o mercado. Ou seja, se você for capaz de despertar a confiança do outro como sendo psicanalista, ele te aceitará como psicanalista, sem você precisar levar o carimbo, seja de médico, seja de psicanalista. Eu tenho orientandos que são engenheiros. Então, pois então, e outro arquiteto, eles querem ser psicanalistas e eu digo, perfeito, vamos nós. Tudo que vocês precisam é estudo, orientação e análise pessoal. Vamos nessa. E a história curiosa é que esse psicanalista que suscitou a questão da análise leiga para Freud, ele é meu bisavô psicanalítico. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele chamava-se Theodor Reich. O Theodor Reich foi formado pelo Freud, ele formou o Angel Garma, o Angel Garma formou o meu psicanalista formador. Então eu sou quarta geração em linha direta do Freud. Uf. Que beleza. E quarta geração da análise leiga. Eu sou fruto da análise leiga, apesar de eu ser médico. Doutor Francisco, o senhor sente falta de algo que uma formação de psicólogo daria ao senhor? Zero. Zero. O que acontece é o seguinte, a minha formação psicanalítica, ela se deu baseado na minha vontade de aprender. A minha vontade de aprender me fez ir atrás. Por exemplo, agora eu tenho um dos meus orientandos, que é psicólogo. Ele está na faculdade de psicologia. E eu fico perguntando para ele, vocês já deram psicologia evolucionista? Aí ele diz, não existe esta cadeira na faculdade. Aí eu digo, meu Deus do céu. A outra psicologia que me interessa, além da psicanalítica, é a psicologia evolucionista. Eu adoro a psicologia evolucionista. Aquela coisa que eu estava falando, da máquina de prazer que nós somos, de buscar prazer, ela tem a ver com a psicologia evolucionista. E de modo que tudo que ele me conta sobre... eu tive cadeira de psicologia comportamental. Mas tem uma que é interessante. Mas essa eu aprendi por conta própria. Chama-se psicologia cognitiva. Hoje em dia as pessoas estão acostumadas a falar cognitivo comportamental. Mas isso daí é um enlace mais recente. Eu não ligo para comportamental não, mas a cognitiva é bacana, é bacana. Essa eu estudei por conta própria e essa é bacana. De modo que eu não sinto falta do que a faculdade poderia me ensinar. Não acho que os psicanalistas vão todos para a faculdade de psicologia. É até prático eles irem para a faculdade de psicologia por causa do meio social, da discussão acadêmica, de estabelecer grupos de estudos interessados, para eles não ficarem tão isolados como eu sempre fui. Eu sempre fui o chamado exército de um homem só. Eu gosto de brincar sozinho. Então, eu sempre fui esse exército de um homem só, mas eu reconheço que é bacana para eles terem grupos de pessoas com o mesmo interesse. E falando em interesse, quem diz que uma pessoa pode ser psicanalista? Outra coisa. Sabe, uma resposta curta. O mercado.
Ou seja, quem tiver confiança na pessoa. Não existe, e por nossa sorte, não existe um Conselho Federal de Psicanálise com poderes institucionais para batizar a pessoa como psicanalista. A partir de agora, eu te concedo o poder de ser psicanalista. Por que é bom isso? Porque ninguém tem que rezar para o rei que concede o título. Não tem rei que concede título. Você vai se descobrir e se formar como psicanalista e você vai convencer os outros de que você é bom. Ou, caso contrário, meu filho, você não vai ter cliente nenhum, tá entendendo? Então, tudo é uma questão de mercado. Ou você convence que você é bom, ou você está eliminado. Você não adianta que você não vai pegar, não, mas fulano disse que eu sou psicanalista e ele é uma... Não. Nem os meus orientandos vão dizer, eu sou o orientando do Francisco Dauti. Não. Se eles quiserem tirar essa onda, que tirem, mais paciência. Não é o meu propósito. E o senhor usa a medicina na psicanálise? Isso daí eu vou te dizer, é uma sorte minha ter sido médico clínico antes de ser psicanalista. E eu vou dizer, não é nem médico psiquiatra, não, médico clínico. O fato de ter sido médico clínico me dá uma dimensão uma abrangência de diagnóstico. Um exemplinho simples. Doutor, eu vim aqui porque eu ando irritadíssimo, eu ando puxando briga com o pipoqueiro, eu ando querendo pular no pescoço das pessoas, é por isso que eu vim aqui. Meu filho, vamos ver as coisas, mas deixa eu tirar a sua pressão arterial antes, deixa eu dar uma olhadinha. Então, eu sei que pressão arterial alta causa irritabilidade. A pessoa explode, a pessoa fica vermelha, a pessoa quer matar os outros. Eu sei disso, isso por causa da medicina. Isso é um pequeno exemplo. É claro que existe também a depressão. Um dos sintomas pouco reconhecidos da depressão é a irritabilidade. Quando a pessoa está deprimida, é muito comum que ela queira puxar briga com o pipoqueiro, sim. E o senhor falou que o senhor está atendendo uma vez por semana. Como é que o senhor vê isso? Porque existe, né, esse conceito de que a psicanálise, por exigir um aprofundamento maior, precisaria de mais vezes por semana. O que o senhor diria? Eu posso comparar com as análises que eu fiz, as tais de 5 vezes por semana. Sabe o que acontecia? O cara ficava calado. O cara ficava calado, então eu ficava falando. De vez em quando ele fazia É bom porque aí eu sabia que ele não estava dormindo, que eu estava no divã e tal. Então, mas, caramba, era muito raro ele falar. E eu falo que nem uma matraca. Eu pergunto para o paciente, eu ensino para o paciente, eu investigo. Essa coisa de investigar requer você saber o que você procura. Eu digo assim, não, espera um instantinho, Édipo. Me fala dessa história. Você sabia que os reis de Corinto não eram seu pai? Não sabia. Bom, isso faz toda a diferença. Então, eu estou investigando. Hoje em dia, eu adoro umas séries que é CSI New York, CSI Miami. Eu adoro, porque são séries de investigação criminal. Então, através de pequenas pistas, o cara deduz coisas. E é exatamente o que eu faço dentro do consultório. Como eu falo como uma matraca, e eu pergunto para os pacientes, eu em uma sessão, é muito comum o paciente me dizer, doutor, na entrevista, eu descobri nessa entrevista coisas que eu nunca tinha descoberto antes sobre mim mesmo. Então, por quê? Porque eu pergunto. A minha entrevista, por exemplo, é para fazer diagnóstico. Eu quero fazer diagnóstico. E eu, então, pergunto. Eu investigo. Porque eu quero saber qual é a doença do paciente e, através de saber qual é a doença, me orientar no meu jeito de tratar o paciente. Sim, claro. E é na entrevista? É na entrevista? Na entrevista.
E na minha entrevista, que o paciente pensa, ai meu Deus, quanto que eu vou pagar pela sua entrevista, doutor? Não vou pagar nada, minha entrevista é test drive. Você não paga test drive quando você vai comprar um carro. Você vai ver se o carro é bom, se o carro não é bom. Eu vou saber se vou poder te ajudar e você vai saber se eu sou a pessoa adequada para você. Agora, se você for continuar comigo, você vai pagar a entrevista. Aí vai junto. Aí é um pacote só. Agora, se for dizer, não quero não. Ou então, se eu disser, não sou eu a pessoa indicada para te ajudar, não vai cobrar nada. Então, isso funciona. A gente usa a entrevista para diagnóstico da doença, diagnóstico da saúde, saber se a gente pode ajudar e fazer o cliente saber se é ele e é você mesmo que ele quer. O senhor utiliza algum tipo de avaliação também? Avaliação psicológica, que seja psicométrica? Essas coisinhas de mancha de não sei o quê, pergunta, questionário, zero, nada. Nada. Nem escalas, nada. Nada de coisa nenhuma. Nada de coisa nenhuma. Isso daí é só pela história e pela conversa que o diagnóstico é feito. Não uso nenhum tipo de teste. O senhor está atendendo online, doutor Francisco? A sua pergunta devia ser assim. O senhor está atendendo presencial, doutor Francisco? Porque eu só tenho 2 clientes que vêm aqui. O resto, minha querida, tá. Um em Genebra, outro em Madrid, outro em Santarém, em Portugal, outro na Califórnia, em Los Angeles, em São Paulo, em Brasília e no lugar mais distante de todos, que é a Barra da Tijuca. Esse daí a pessoa sabe que horas sai, mas não sabe que horas chega. Então, é tudo online, exceto 2 pacientes que vêm aqui. E é ótimo. É ótimo. Funciona assim, que nem a gente está fazendo aqui. Sim. Claro, eu estou vendo você. Eu também, eu sou psicóloga, eu atendo online. Pois então, e é engraçado porque pelo online eu tenho informações interessantíssimas que eu não teria se, por exemplo, entrar um gato, entrar a filha, entrar não sei o quê, eu ver que atrás de você tem uma tapeçaria clássica, e aí eu tenho uma ideia do tipo de gosto que você é. Eu vou aprendendo através do que eu vejo um monte de coisa. Isso daí eu acho um barato. Eu acho que o Freud ia adorar, entendeu? Isso. Eu tenho essa curiosidade, né, de saber, porque o senhor começou a atender só por causa da pandemia ou já atendia antes? Não, já atendia antes. Não. Meu Deus do céu, em 1998 eu atendi um paciente que tinha se mudado para São Francisco, na Califórnia, e aí ele queria continuar, então a gente falava por Skype. E foi quando começou, então já tem quase, 23 anos que eu atendo online. Ele foi o primeiro. Beleza. Tem aqui uma pergunta. O meio digital democratiza a busca pela saúde? Acredito que sim, e eu vou te dizer, o meio digital tem uma coisa que eu uso o dia inteiro, chamado Google. O Google é uma loucura, porque a facilidade. Antigamente, quando eu queria saber alguma coisa, eu ia lá na Enciclopédia Britânica e. Agora, está na ponta dos dedos. Sim. Ponta dos dedos. É uma coisa. Então, a democratização do conhecimento que o meio digital produz é um espetáculo. Eu sou encantado com essa coisa. Uso sem parar. E como é que é essa coisa, assim, não tem divã, então, online, né? É olho no olho, é assim como estamos. Minha querida, não tem divã online e não tem divã no meu consultório. Não tem divã. Eu vou mostrar para você aqui, eu estou no meu consultório, então eu vou te mostrar aqui o que entrou no lugar do divã. Entrou esse sofazinho aqui, tá vendo? Então, o que é isso daí? Sabe o que acontece? Eu entendi que o Freud gostou do divã
por causa da origem de hipnotizador que ele era, entendeu? Então, na hipnose, quando ele aprendeu lá a hipnose, lá com um amigo dele, o Breuer, ele tinha que... A pessoa deitava e aí começava, você está sob o meu poder, aquelas coisas. E o Freud descobriu que ele era péssimo hipnotizador, e porque ele era péssimo hipnotizador, ele resolveu utilizar de outros meios para poder entender o que acontecia com o paciente. Mas já estava lá o divã, ele descobriu uma segunda vantagem, que era ele podia escrever, porque ele queria tomar nota, então ele podia escrever sem o paciente ver. E, porque se o paciente vê você escrevendo, você manda uma mensagem para o paciente que aquilo que ele disse é interessante. Então o paciente vai focar em fazer você escrever. É muito curioso isso. Então o Freud sacou isso, ele não queria mandar essa mensagem, queria escrever às escondidas, e assim ele foi fazendo. Agora, depois o divã virou uma espécie de peça litúrgica da psicanálise. E as pessoas reverenciavam o divã, porque a psicanálise sem divã não é psicanálise. Coisa nenhuma. Freud ia cair na gargalhada se ouvisse uma besteira dessa. E online ele estaria aqui assim, que nem a gente está? Totalmente, totalmente. Passado o tempo da pesquisa, porque o Freud estava inventando um treco, né? Então, inventando um treco, ele precisava de escrevinhar muito. Se ele passasse o tempo de escrevinhar, ele não teria problema nenhum de falar de cara com o paciente. Tenho certeza disso. Então, o divã ficaria aposentado para sempre. Aliás, eu tenho a impressão, viu, de que o divã vai ficar aposentado para sempre, por causa da pandemia. Pois é. Ele vai se tornar completamente obsoleto. Ouça as minhas palavras e depois a gente conta. Eu imagino que sim. A psicanálise dá conta de todas as doenças psíquicas? Não. Não dá conta. Não dá conta. Eu dou dois exemplos básicos de doença que ela não dá conta. A primeira delas é a depressão. A depressão, ela produz uma alteração química no cérebro em que muda o seu jeito de olhar para as coisas. É como se você estivesse olhando para as coisas com uma lente roxa. Então tudo parece horrível, tudo parece catastrófico, tudo parece condenado ao desastre, e a pessoa fica com um sofrimento muito grande. Eu digo que a primeira função do psicanalista é a operação de tirar farpa. Você já imaginou uma pessoa com uma farpa no dedo? E eu digo, chegando, você com uma farpa no dedo, eu digo, diga para mim, como foi a sua infância mesmo? Mas que infância? Eu estou aqui com a farpa, eu quero tirar essa farpa. Então, a primeira providência do psicanalista é tirar a farpa. É tirar o sofrimento que bloqueia a capacidade de pensamento. Tirar o sofrimento que deixa a pessoa incapacitada para reflexão. Então, mas olha, o próprio Freud dizia, eu espero que um dia surjam medicamentos que supram a deficiência que a psicanálise tem. Essa, para mim, é a mais gritante das deficiências, as incapacidades da psicanálise. Agora, depois que a pessoa toma o antidepressivo, que para nossa sorte, e eu queria dizer isso para o Freud, chegamos num tempo, professor, em que existem aqueles remédios que o senhor sonhava. Aí ele disse, oba, e aí? Aí, tirada a farpa do sofrimento depressivo, a pessoa fica mais inteligente e é capaz de refletir e pensar. E o psicanalista, então, começa a investigar a linha de montagem que resulta na depressão, que é a angústia prolongada, aquilo que se chama de estresse. O que está causando a angústia? Aí, sabendo a causa da angústia, a pessoa agora está capacitada a ir lá e consertar.
Porque antes ela fica completamente apatentada com o sofrimento depressivo. Uhum. E outra coisa que eu também tenho muita dúvida que se a psicanálise é capaz de fazer alguma coisa são as psicoses. Eu tenho muita dúvida se a psicanálise é capaz. Mas dizem aí que é capaz. Eu declaro de cara a minha incompetência. Se me aparece um paciente psicótico, eu digo, sinto muito, neste momento, pelo menos, e outra pessoa pode lhe ajudar e provavelmente medicamentosamente. Mas eu tenho lá minhas dúvidas. Então, só para te dar um exemplo, não dá conta. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui, como é que fica a atenção flutuante aqui no online? A atenção flutuante, ela se dá em qualquer relação, mesmo não psicanalítica. Eu estou falando para você e você está pensando, ao mesmo tempo que está falando comigo, você está pensando em outras coisas. Então, a tua atenção, que a gente só pode dar atenção a uma coisa de cada vez, mas a gente pode fazer um vai e vem. A tua atenção vai para um lado e volta para cá. Vai para o outro lado. Aí eu falo uma coisa, aí você acha engraçado porque você lembrou de uma coisa da tua vida. Aí a tua atenção se volta para a lembrança e volta para cá. É igualzinho a qualquer. Não tem essa coisa assim. Agora eu vou desenvolver a minha atenção flutuante. Não tem isso, é conversa fiada. Você simplesmente faz mais aquilo que você faz a sua vida inteira. Essa que é a tal misteriosa atenção flutuante. É a atenção que vai para um lado e vai para o outro. Ora, isso daí é todo dia, em qualquer lugar. Sim, sim, sim. Eu estou vendo, não sei, tudo que o senhor fala, eu estou vendo que eu tenho uma atuação muito parecida, assim, muito próxima. Que Onde bom. que o senhor coloca a psicanálise, vamos dizer assim, os fatores inconscientes, os sonhos, essas questões edípicas, quando a gente fala uma coisa, mas quer dizer outra, O ato né? falho e tal, essas coisas. Atos falhos, Essas manifestações são aquilo que são as pegadas do sexta-feira. O que é isso? O Robinson Crusoe chegou na ilha e achava que estava sozinho. Mas, de repente, ele foi na praia e viu umas pegadas que não eram dele. Eu falei, epa, aí tem coisa, nessa ilha tem coisa, algo está nessa ilha além de mim. Essa é exatamente a percepção que a gente tem quando a gente tem uma esquisitice, como um sonho, como um ato falho, como um sintoma neurótico. Tem uma coisa esquisita em mim. E aí, o Robinson Crusoe, que era uma espécie de psicanalista avant la lettre, antes de se chamar psicanalista, ele começou a investigar aquelas pegadas e os rastros daquela passagem de alguma coisa esquisita que estava na ilha além dele. E aí foi deduzindo coisas. As pegadas são profundas, então esse cara é pesado. Elas são grandes, esse cara é alto. Elas são espaçadas mais do que a mim. Esse cara é mais alto que eu. Então, ele vai deduzindo, através desses sinais indiretos, como é a pessoa que está na ilha, além dele, até que ele descobre o sexta-feira, que era a presença inconsciente da ilha, que estava causando aquelas manifestações estranhas. A mesma coisa faz um psicanalista. Se você tem um sintoma neurótico, e o sintoma neurótico é sempre esquisito, você vai aprender sobre o sintoma e vai aprender sobre o sonho, aprender sobre o ato falho, aprender sobre a lembrança encobridora, aprender sobre a transferência de resistência, aprender sobre a neurose transferencial, e aí você vai fazendo o retrato do sexta-feira. E o retrato do sexta-feira é o retrato do complexo de Édipo, é o retrato das forças do inconsciente reprimido na pessoa. E é assim que a gente usa o tempo todo, mas quando existe neurose e sintoma neurótico. Porque você sabe, o sintoma neurótico está diminuindo.
ele É? está sendo gradualmente substituído pelo sintoma vicioso. Os vícios estão proliferando e a neurose está diminuindo. Os vícios, o principal vício que está proliferando é o vício fodão merda do sadomasoquismo sutil, em que as pessoas se afirmam, aquela coisa do Donald Trump, se afirmam superiores a outra e maltratam as outras. Então você chega muitas vezes, você pega um paciente que ele não tem neurose nenhuma. Não tem neurose nenhuma. Agora está cheio de vício. Então ele cheira cocaína, e isso daí estou dizendo vício de substância. Ele toma porra e cheira cocaína, e aí ele bate na esposa, maltrata as pessoas. Aí então ele tem vício de substância e vício comportamental. Então você vai estudar e produzir para ele uma noção, olha, um diagnóstico. Muitas vezes eu digo, você não tem neurose nenhuma, não, mas você tem vício pesado. Você tem vício pesado e aí vamos cuidar. Se você está achando que a tua vida está atrapalhada, ela está atrapalhada pelos vícios. Vamos cuidar dos vícios. E a psicanálise é ótima para cuidar de vício. Ela tem eu tenho uma posição em relação ao vício que é abstinência não é a única coisa do vício, não. Você precisa desinvestir do vício e investir na vida bacana, chamada desinvestir no vício e investir na virtude. E esse é um tipo de abordagem que você vai aprendendo de onde é que a pessoa pegou o vício e a pessoa vai questionando. Eu peguei o vício da minha família, porque na minha família todo mundo sacaneia todo mundo. Ok, mas você vai passar isso adiante ou você não quer passar isso adiante? Não quero passar isso adiante. Então vamos cuidar para você ser diferente da cultura da sua família. E por aí vai. Então é interessante, eu trabalho com todos esses pegadas do sexta-feira, mas eu tenho a consciência de que cada vez mais eu vou trabalhar com vício. Olha, é triste dizer isso, sabe? Mas nós estamos aqui numa coisa que é propícia para vício pra caramba, que é a internet. O celular, internet. Meu Deus do céu, nós estamos diante de um instrumento que eu sempre me lembro assim, a faca não é má em si. Ela pode salvar a vida na mão de um cirurgião e matar na mão de um assassino. Então, o celular é uma santa coisinha. Agora, que ela pode ser uma porta de entrada para vício desgraçado, pode ser. Então, vamos ver o que é. Beware. Tem uma pergunta aqui. O senhor vê diferenças significativas entre o paciente médio do início da sua carreira e o paciente de hoje? Vejo diferença significativa em mim, que eu era meio imbecil, e vejo diferença no paciente, que eles eram mais neuróticos do que hoje em dia são. Como eu disse, o índice de neurose diminuiu muito em favor do índice. Sabe por quê também? Porque a neurose implica repressão, condenação moral a partir do superego. E nós estamos no oba-oba do vale tudo. Então, o superego, ele funciona hoje em dia de outro jeito. Ele funciona de outro dia. Hoje em dia, o superego ele funciona muito mais dizendo você é um merda, do que dizendo não faça isso, não olhe com desejo sexual para ninguém. Esse superego do desejo sexual hoje em dia só gay tem repressão de desejo sexual. Ninguém mais tem. É uma coisa muito impressionante. Tanto é que o último histérico que eu vi, o último histérico que entrou na minha sessão com aquele colar de Minerva, porque ele tinha ficado com torcicolo, como sintoma histérico. E durante a sessão eu investiguei e esse cara tinha torcido o pescoço para olhar a bundinha de um menino. E ele teve um tal problema com esse olhar de desejo Proibido. inadequado que ele congelou naquela posição. E quando a gente viu isso durante a sessão,
Não é que ele tirou o colar de Minerva e saiu daqui. Ai, que coisa linda! Eu me senti assim, o próprio Sigmund Freud curando depressão e histeria. Uma coisa linda. Mas isso foi em 1995. Uhum. Então, Uhum. olha só, há quase 30 anos. Olha só. De lá para cá, nunca mais vi um histérico. Uhum. Uhum. E quem é o cliente da psicanálise? Todo mundo pode ser cliente? O que o senhor diria? Não, como eu te disse, entra naquela história do elitismo, né? Quer dizer, tem aquelas camadas. Você acha que tem problema, você é reflexivo, você está interessado em se dobrar. Porque esse nome cliente é bacana, porque eu não chamo ninguém de paciente, porque o paciente é passivo de alguma ação médica ou clínica. Já o cliente, não. O cliente é alguém, porque a origem de cliente é do verbo latino clinere, inclinar-se sobre. Uhum. Então, você se inclina sobre a pessoa para estudá-la. É assim que nasceu o nome cliente. Então, Uhum. o cliente é aquele sobre quem eu me inclino para investigar e entender. Olha, Uhum. e se a pessoa tem as qualificações de interesse, vê problema em si e quer refletir a respeito, esse está passível de ser meu cliente. Cliente. Uhum. Uhum. Tá. A psicanálise deseja alguma coisa para os seus clientes? Deseja, deseja. Primeiro, ela deseja, quer dizer, a psicanálise que eu faço deseja cura. Deseja cura. Eu não tenho esse negócio de psicanálise é um meio de você se conhecer mais profundamente. Nada disso. Eu quero que a psicanálise funcione para tirar problema do paciente, para ele chegar doente, sair curado, mas curado completamente? Não, porque a psicanálise lida com matéria complexa. Não é como o apendicite, que você vai lá e tira o apêndice e a pessoa está curada. Não pode tirar nada do cérebro, porque tudo é matéria nobre. Não, não, não dá para intervir assim. Mas você pode ganhar terreno e ganhar terreno constantemente em direção a quê? E aí entra o desejo da psicanálise. Em direção à independência e autonomia. Esses nomes são lindos. Lindo. Independência é você não depender de ninguém. E autonomia significa, traduzido do grego, fazer as próprias regras. Auto, nomos, a regra. Então, é disso que se trata. Ela quer conhecer os seus desejos profundamente para você, com independência e autonomia, se colocar na busca da satisfação dos seus desejos. A busca de satisfação do seu desejo. Mas se o seu desejo for matar? Não, o desejo de matar não é o seu desejo. É uma doença do seu desejo. Eu quero uma coisa mais legal do que isso, uma coisa mais bonita. O desejo, entre aspas, sádico de maltratar, ele traz amargura, ele não traz saúde e integridade, ele traz um desgaste, um aprisionamento vicioso. Isso é doença, não é o seu Uhum. desejo. Então, conhecer o seu desejo, ter independência e autonomia para perseguir a satisfação ética, bela, virtuosa dos seus desejos. É essa a coisa que a psicanálise quer para seus pacientes. Uhum. Que beleza. Conta um pouquinho para nós o que o senhor está fazendo aqui, né? O porquê aceitou ser o nosso entrevistado de hoje, além de, não sei, né? Talvez fazer propaganda sobre si mesmo e tudo mais. O que mais fez com que o senhor aceitasse o nosso convite hoje? Bom, então vamos começar com fazer propaganda de mim mesmo. Essa não é talvez, é garantido. É claro que eu quero fazer propaganda de mim mesmo. Fazer propaganda de mim mesmo e de uma coisa, e aí essa é a razão principal de eu estar aqui com vocês, é fazer propaganda de um desejo da psicanálise.
A psicanálise tem um desejo ético de construção das pessoas. E, para isso, eu quero fazer o marketing da clareza. Eu faço o marketing da clareza. A psicanálise não pode ficar com viadagem de falar coisa complicada. Ela tem que ser clara, transparente, para que possam lhe apontar os erros. Porque se você fala uma coisa que ninguém entende, como é que eu vou saber se a coisa está errada ou se está certa? Me falaram para mim que em matéria de absolutamente, tudo mais são coisas. Bom, mas eu não entendi, mas eu tenho vergonha de dizer que eu não entendi, porque vão achar que eu sou burro e tal. Não, meu filho, porque a psicanálise vai te ajudar na busca do inefável. O quê? Como assim? Que é isso? Eu não sei o que é isso. Não! Google. Google! Mas, meu Deus do céu, não! Eu quero que a psicanálise seja compreensível para poder a pessoa dizer, olha, doutor, muito interessante a hipótese que o senhor disse, mas eu acho que o senhor está completamente errado. Não é nada disso. Oh, muito obrigado. Deixa eu corrigir meu rumo. Aí sim. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Propaganda de mim mesmo e propaganda da clareza, da transparência e da objetividade da fala psicanalítica. A psicanálise, nessa hora, não é para ser elitista, é para ser para todo mundo. E como é que a gente pode divulgar o senhor, assim, alguém quiser Não é fazer contato? Não é como vocês estão fazendo aqui, vocês estão me divulgando totalmente. Então, pô, caramba, e depois, se você quiser, é só entrar no Google escrevendo Francisco Daut. Vai vir um monte de coisa. E vai ver um monte de foto. Eu me divirto só de olhar quem falam de mim. É ótimo. Então é só dar uma olhada no Google. Mas onde? Quer uma coisa melhor do que www.franciscodaut.com? É só isso. E tem uma última pergunta aqui que eu acho que fecha bem, né? Como que é um processo terapêutico? Quanto tempo ele costuma durar? Existe uma duração? O senhor visa a alta? Né? O senhor falou da cura, mas o senhor visa a alta ou é aquela coisa de não? Vamos investigando, vamos aprofundando e... Eu viso a cura. Agora, quem dá... Eu não dou alta para ninguém. Quem dá alta, ou quem diz está de bom tamanho, é a independência e a autonomia que o meu cliente desenvolveu. E aí ele diz, Francisco, eu adoro você, mas esse negócio de uma vez por semana já deu, eu estou satisfeito. Mas eu busco transferência de tecnologia. Quando eu trabalho, eu quero que o paciente aprenda sobre psicanálise para ele próprio continuar aquilo que o Freud chamou de análise interminável. Eu faço análise até hoje, mas com quem? Com Francisco Daut. Eu continuo buscando na minha cabeça elaborar e distinguir na finura como é o meu desejo, quais são as minhas atrapalhações. Isso, se Deus quiser, se eu não ficar de miolo mole, vai se dar até o último dia da minha vida. Que, afinal das contas, a gente só tem duas idades. Que uma se chama Estou Vivo e a outra se chama Estou Morto. Eu estou na primeira e assim farei até o fim, na hora que chegar na segunda. Muito obrigada. Doutor Francisco, foi uma honra e uma delícia a conversa com o senhor. O senhor tem um humor delicioso e foi muito bom estar aqui Eu com o também senhor. me diverti muito. A entrevista ela fica assim, gravada. Eu passo até o link para o senhor. Que bom. Sigam-nos, que a gente tem entrevista todas as quintas. Né? Perfeitamente, que lindo. Adorei, foi muito bom. Muito bom ter o senhor aqui com a gente. E um beijo e muito obrigada. Um beijo para você também, querida. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.